Olá, seja bem-vindo ao Rima da Mente. Se você chegou até aqui é porque, em algum momento, já se deparou com a necessidade de mudança. Talvez tenha sentido o peso de uma vida que não reflete quem você verdadeiramente é, ou se viu preso em ciclos repetitivos que parecem não ter fim. Se você está aqui, me permite dizer, você está no lugar certo. A escuridão da noite muitas vezes se torna um palco para os nossos fantasmas. Não são fantasmas de bruxas e monstros, mas fantasmas de pensamentos, de ansiedades, de medos. Esses fantasmas, esses versos que não dormem, nos assombram com perguntas sem respostas, com memórias que parecem querer se manifestar em cada sussurro do silêncio. Você já se viu deitado na cama, o corpo cansado, mas a mente, um turbilhão de ideias, de preocupações, de arrepios? Essa sensação familiar, essa luta noturna entre o corpo que busca o descanso e a mente que se recusa a silenciar, é o ponto de partida desta jornada. Imagine a noite como um palco. O corpo, um espectador cansado, quer se entregar ao conforto do escuro. Mas a mente, uma plateia inquieta, se agita com monólogos interiores, com diálogos sem fim. Esses pensamentos, como figuras em sombras, se movem em um espetáculo sem diretor, sem roteiro, sem aplausos. Eles se entrelaçam com memórias, com medos, com sonhos e preocupações, formando um labirinto interno que dificulta o acesso ao sono reparador. A insônia se torna, então, mais do que uma simples dificuldade em dormir. É um eco de questões sem resposta, um grito silencioso por autoconhecimento. Muitas vezes, tentamos escapar desses pensamentos noturnos, como se fossem um mal necessário. Buscamos distrações, mas as imagens, os sons, as sensações se entrelaçam e se tornam parte da dança da nossa mente. A ansiedade, como uma sombra implacável, se insinua em cada canto, cada brecha do nosso ser. E é nessa dança, nesse turbilhão de emoções, que reside a chave para a compreensão. Não é uma luta contra esses fantasmas, mas uma busca por entender a melodia que eles cantam. Não é silenciá-los, mas aprender a ouvir seus versos. Essa jornada não será fácil. Não há fórmulas mágicas, nem soluções rápidas. Mas ao longo dessas reflexões, vamos desvendar juntos os labirintos da nossa própria mente. Vamos aprender a reconhecer os padrões, a entender os gatilhos, a respirar no escuro. Vamos juntos transformar a noite, o palco de nossos pensamentos noturnos, em um lugar de autodescoberta, de autoaceitação. Vamos transformar a insônia em uma jornada, a ansiedade em uma oportunidade de crescimento. Permitam-me então conduzi-los por esses caminhos sinuosos, por esses corredores sem portas, por essa noite que não se cala. Juntos, vamos desvendar os versos que não dormem. A mente, em sua busca incessante por significado, cria narrativas complexas, tecendo histórias que nem sempre refletem a realidade. Essas narrativas noturnas, como fios de uma teia intrincada, podem nos aprisionar em labirintos internos. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta a indecisão, o medo de falhar ou o anseio por aprovação. Essas emoções muitas vezes ganham vida própria nas horas noturnas, amplificando nossas vulnerabilidades. Imagine cada pensamento como uma onda em um oceano turbulento. Uma onda pode ser pequena, uma simples lembrança, mas com o tempo pode se expandir, crescendo em uma tempestade de emoções. A repetição constante de um pensamento, como a batida incessante de um tambor, pode criar uma reverberação que nos aflige. Essas ondas, por sua vez, podem se chocar contra os pilares da nossa segurança emocional, nos deixando fragilizados e inseguros. Outro aspecto crucial é a influência do nosso ambiente. Um quarto escuro e silencioso, ou um ambiente barulhento e agitado, pode ser um gatilho para a insegurança e a ansiedade. Uma rotina irregular de sono, ou a ausência de atividades relaxantes antes de dormir,
também contribuem para essa tempestade interior. Observe, por exemplo, como a falta de uma rotina pode criar um vácuo que a mente preenche com preocupações. Por outro lado, a presença de uma rotina calma, como a leitura de um livro, um banho relaxante ou a escuta de música suave, pode criar um contraste positivo, permitindo um espaço para a mente se acalmar. Consequentemente, o ambiente desempenha um papel fundamental na regulação emocional durante a noite. Além disso, a forma como interpretamos os nossos pensamentos pode intensificar ou diminuir a ansiedade. A tendência a catastrofizar, por exemplo, pode transformar um pequeno problema em um obstáculo intransponível, amplificando as preocupações noturnas. Em contraponto, cultivar a capacidade de observar os pensamentos sem julgamento, como um observador externo, pode acalmar a agitação da mente. Lembre-se, a mente é como um jardim. Se não cuidamos dele, ele se torna um terreno árido e improdutivo, repleto de ervas daninhas. Cultivar a tranquilidade, a paciência e a autocompaixão é como regar e fertilizar as plantas sensíveis e frágeis da nossa saúde mental. À medida que nos tornamos mais conscientes desses padrões, essas ondas de pensamentos se transformam em algo mais controlável, e a noite se torna uma oportunidade de autoconhecimento. À medida que percorremos este labirinto interior, percebemos que a noite, muitas vezes, não é um inimigo a ser combatido, mas um espelho que reflete a complexidade de nossa própria existência. As nossas angústias, os nossos medos, os nossos anseios, como ondas em um lago, se espalham e se entrelaçam, criando um turbilhão de emoções. Em meio a essa turbulência, um novo tipo de silêncio emerge. Um silêncio não de ausência, mas de presença consciente. Um silêncio que acolhe a complexidade sem julgamentos, que nos permite ouvir os sussurros da nossa alma. A busca por um sono reparador, muitas vezes, se confunde com a busca por um sentido mais profundo. E ao longo desta jornada interior, a quietude da noite se revela como um espaço sagrado para a introspecção, um santuário para a autodescoberta. Assim como uma árvore se desenvolve a partir de raízes profundas, a nossa compreensão sobre nós mesmos se aprofunda com o tempo e com a aceitação dos nossos próprios processos internos. A insônia, a ansiedade, os pensamentos noturnos, esses elementos que antes pareciam obstáculos, transformam-se em oportunidades de crescimento. Refletindo sobre este percurso até aqui, podemos notar como as nossas experiências, as nossas emoções, se entrelaçam em uma trama única e profunda. Cada pensamento, cada sentimento, cada lembrança contribui para a complexidade deste retrato interno. E ao reconhecer a complexidade, a aceitação surge como um porto seguro. Podemos entender que, assim como as estações do ano se sucedem em ciclos contínuos, nossas emoções também fluem, mudam e evoluem. A jornada, portanto, não é um destino a ser alcançado, mas um processo contínuo de aprendizado. É um convite à autocompreensão, à autoaceitação e à integração das nossas experiências, mesmo as mais desafiadoras. É um convite a ouvirmos a melodia dos nossos próprios versos, mesmo quando eles não dormem. Não é uma busca por um fim, mas por um caminho de autodescoberta e de autocura. A noite, em sua quietude profunda, revela a dança complexa de nossos pensamentos. Não é um inimigo a ser combatido, mas um espelho que reflete a riqueza e a fragilidade da nossa psique. Os versos que não dormem, antes vistos como algo perturbador, transformam-se em notas musicais de uma sinfonia interior. São os ecos da nossa jornada, os sussurros das nossas dúvidas, as canções dos nossos anseios. E ao aprendermos a ouvi-los, a compreendê-los, aprendemos a dançar em harmonia com a nossa própria alma. Ao longo desta jornada, desvendamos os labirintos da mente acordada, reconhecendo que a ansiedade, a insônia e os pensamentos noturnos não são meros sintomas, mas expressões de uma busca interior.
A busca por significado, por compreensão, por conexão. A luta para encontrar o equilíbrio entre o clamor externo e a quietude interna. E nesse processo, descobrimos que a escuridão da noite, tão temida, pode se transformar em um farol que ilumina os caminhos da nossa alma. A chave não reside em silenciar os pensamentos, mas em compreendê-los, aceitá-los como parte integrante de nós mesmos. Como ondas em um oceano, eles se elevam e se retraem, carregando consigo a força e a beleza das nossas experiências. Cada pensamento, cada emoção, mesmo a mais perturbadora, tem um lugar em nossa narrativa pessoal. E ao abraçar essa complexidade, descobrimos a força da resiliência, a profundidade da autocompaixão e a beleza da nossa própria jornada. A quietude da noite, então, não é mais um palco para os nossos fantasmas, mas um espaço sagrado para a introspecção, um lugar onde podemos nos conectar com a nossa essência, onde podemos ouvir a voz do nosso ser interior. E ao fazer isso, descobrimos que os versos que não dormem podem se transformar em poesia. A insônia, antes uma inimiga, se transforma em uma aliada, um guia em nossa jornada interior. Não se trata de uma cura rápida ou de fórmulas mágicas. Trata-se de um processo contínuo, de um aprendizado profundo, de uma dança constante entre a mente e o coração. É um convite à autodescoberta, à autocompreensão, à aceitação incondicional de nós mesmos. E em meio a essa jornada, encontramos não apenas o sono, mas a paz. A verdadeira prática começa agora, quando decidimos acolher a complexidade da nossa psique, com a mesma gentileza com que acolhemos a nossa própria alma. Se essa reflexão te tocou, se inscreva no canal Rima da Mente. Vamos rimar juntos?